Sobre o mês, né, o Maio Roxo. Eu vou conversar agora com o gastroenterologista, Dr. Guilherme Andrade, que está aqui conosco, e você também pode participar pelo 99897.000. Dr. Guilherme, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite. A gente viu aí algumas situações, né? São várias doenças inflamatórias do intestino. A gente tem a retrocolite e a síndrome de Crohn, que estão nessa lista. Quais são as outras? Isso, essas são as duas mais importantes, né? A retocolite ulcerativa e a doença de Crohn é a base do que compõe as chamadas doenças inflamatórias intestinais. Acho importante que esse é um mês simbólico, né? O mês de maio. Ele foi criado durante um congresso americano de doenças gastrointestinais em 2010. As associações mundiais escolheram, dada a importância e o crescimento da prevalência da doença no mundo, hoje são quase 2 milhões de portadores da doença no mundo, né? Se a gente for pensar em Uberlândia, estimativa pela população atual, nós teríamos entre 1.500 e 2.000 portadores dessa doença, com uma incidência de mais ou menos 50 a 100 casos por ano, novos. É alto, né? É bastante alto e isso vem em crescimento, vê no mundo inteiro isso está crescendo. Então, frente a isso, a esse crescimento exponencial e a importância, os pacientes trouxeram alguns dos relatos, né, a importância que isso traz na qualidade de vida e tudo, que optou-se por criar esse mês como um mês simbólico do combate e da conscientização da doença inflamatória intestinal, assim como tem das hepatites, do câncer de próstata, do câncer de mama, né, do HIV. Você vê a importância que eles estão ali, essas doenças inflamatórias intestinais estão par e passo em importância, talvez não como mortalidade, mas em importância no impacto para a vida da pessoa, a essas outras doenças, né? E escolheram o mês de maio, e dia 19 de maio é o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. E aí são várias ações, né? Além de todas as informações que eles recebem, ações para conscientizar tanto as pessoas que têm para procurar ajuda, quanto as pessoas que às vezes têm e não sabem. Justamente. Uma das coisas é promover, atingir, ter o conhecimento, que a população tenha o conhecimento que essas doenças existem, e até porque muitos pacientes não são diagnosticados, né? Existe uma taxa de subdiagnóstico muito alta, pessoas que estão passando mal e não sabem que são portadores, assim como ações de promoção, de criação de legislação, arrecadação de fundos, né? Pesquisa sobre a doença, que é tão importante, né? Você falou que está crescendo bastante no mundo. Por quê? Quais são as causas desse crescimento? É estilo de vida? O que é, doutor Guilherme? Bom, a gente só tem especulações, né? Esse mundo de hoje em dia que gira tanto, né? Hoje, que a gente está passando hoje em dia, a gente tem que respirar, a quantidade de informações gigantesca, né? Então a gente tem que respirar e tentar entender as causas. O que se postula é o seguinte: como são doenças a imunidade atacando as células do intestino e às vezes até células de outros órgãos, mas em particular o nosso sistema de defesa entende que as células do intestino são inimigas, entre aspas, e começa a atacar. Então a gente está falando de uma doença autoimune. Então tem que ter alguma coisa por trás que está desregulando, que está promovendo uma falta de regulação nesse sistema imunológico. Nosso sistema imunológico é muito complexo, ele é regido por uma série de fatores que ele precisa entender o que é bonzinho e o que não é bonzinho, o que ele precisa atacar. E aí entra, que a gente acha, principalmente o estilo de vida da sociedade ocidental. A gente vê que existe uma prevalência maior nos países ocidentais e, em particular, nos países mais industrializados. Então, à medida que a industrialização foi caminhando, a taxa dessas doenças foi acompanhando. Então, talvez tenha a ver com o processamento dos alimentos que a sociedade industrial traz, com contaminantes e xenobióticos da indústria, com a flora intestinal sendo extremamente modificada pela questão da alimentação, não sabemos exatamente em que ponto. O uso de medicamentos na infância, então, por exemplo, o uso de antibióticos em excesso, que mexem muito na flora intestinal, o uso de anti-inflamatórios, que são remédios para dor, usados de maneira pouco criteriosa. Também estão entrando doenças da modernidade, como a obesidade, o tabagismo, é um fator de risco também. E óbvio que por trás disso existe uma predisposição genética. Então a pessoa ela é predisposta de alguma maneira e vai um gatilho ali
Para poder que a doença se inicie. Isso que eu falei antes são gatilhos, né? Vamos fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com o Dr. Guilherme Andrade, que é gastro, e já já a gente volta falando sobre o Maio Roxo, que é esse alerta e conscientização sobre as doenças inflamatórias do intestino, e vou ver essas suas perguntas aqui também, tá bom? Já volto com você, viu? Maio é um mês de alerta e conscientização sobre as doenças inflamatórias do intestino. No mundo, elas fazem parte da vida de 2 milhões de pessoas, não é, doutor Guilherme? Quase isso, pelo menos a estimativa de 2 milhões de pessoas. Já imaginou como é que fica a qualidade de vida? E o doutor Guilherme Andrade, que é gastro, está aqui com a gente. Antes de voltar com as minhas perguntas, doutor Guilherme, deixa eu trazer a turma que está participando, tanto do WhatsApp quanto aqui do Facebook. Antes, deixa eu mandar um beijo para a Eleusa, da PAI, que está fazendo aniversário hoje. Um beijo, Eleusa. Tem aqui, olha, um amigo nosso que disse o seguinte: teve uma doença de diverticulite há 5 anos, com retirada de sigmoide uns 40 centímetros, né? Pode voltar? Qual a melhor prevenção? E a diverticulite também considerada uma doença inflamatória? Não, é uma inflamação, mas não é uma na categoria das doenças inflamatórias intestinais. Ela não pertence a essa categoria. A diverticulite, essencialmente, é o seguinte: o nosso intestino ele envelhece. Todos nós vamos ter, em algum momento da vida, um ou outro divertículo. O que é um divertículo? É uma fragilidade na parede do intestino grosso que faz com que formem pequenas bolinhas ou saculações. Às vezes, as fezes passam por ali, podem ficar presas e gerar uma inflamação no local. A maioria das pessoas não sente, é como se fosse vista cansado, o intestino envelhecido. Entendi. Se a gente pegar pacientes com acima de 60 anos, quase todos vão ter. Mas aí alguns, e ele se enquadrou nessa categoria, alguns podem ter inflamações tão graves que podem até precisar de cirurgia. Mas voltar? Então, aí depende se no resto do intestino dele ele tem outros divertículos. Entendi. Porque eu vi que tirou uma porção razoável, 40 centímetros, né? Se no resto tiver, aí sim pode voltar, não é a regra operou, resolveu, e aí o que ele tem que fazer essencialmente é ter um hábito intestinal um pouco mais solto. Ingerir bastante fibra e evacuar 2 a 3 vezes por dia, parar de fumar, emagrecer, fazer atividade física, que a chance de voltar é pequena. Tem um amigo nosso lá de Beraba, o Pedro, ele tem 52 anos, né? E ele percebeu, ultimamente, sangue nas fezes. Pode indicar alguma doença crônica? Pode. O sangramento, ele compõe, né, um dos principais sinais que as doenças intestinais inflamatórias podem trazer, junto com dor abdominal, diarreia, perda de peso, sintomas relacionados à anemia, justamente pelo sangramento nas fezes. Então, ele precisa investigar, porque esse sangramento pode ser de inflamação, úlceras que fazem no intestino e que acabam sangrando. E tem uma outra, eu não sei se é amiga, se é amigo, não mandou um nome. Como a gente fica sabendo se tem a doença? Pelos sintomas e qual exame tem que ser feito? E ela disse que, né, que exame é esse se pelo SUS é muito demorado? Tá. Aí depende, óbvio que os sintomas que levam à procura do médico. Não existe hoje um programa de rastreio, né, de a gente não chegar na população fazendo exame em quem não está com sintomas. Isso não existe porque a doença é frequente, mas não é tão frequente assim quanto outros tumores, por exemplo, que a gente indica fazer colonoscopia acima dos 45, 50 anos para prevenção do tumor de intestino. Então, isso não tem. Então, a partir do momento que a pessoa está doente, ou está com queixas, a gente vai direcionar de acordo com o local que a gente acha que há a queixa. Então, por exemplo, se a queixa é de diarreia e dor, a gente vai primeiro fazer uma colonoscopia, que é o exame que avalia o intestino grosso por baixo. Entendi. Então, esse é o exame de eleição, mas pode ser que ele tenha doença em outras partes do intestino que a própria colonoscopia não consegue ver. Às vezes a gente tem que fazer tomografias do abdômen, exames de sangue, exames de fezes também para analisar as fezes. Então, o diagnóstico, a gente usa várias ferramentas para dar o diagnóstico, não é um exame só. Não é um exame só, não, né? A Tassiele, lá de Prata, pergunta o seguinte: quem tem prisão de ventre, que eu acho que a grande maioria, infelizmente, da população também, né? É mais fácil desenvolver algum tipo de doença inflamatória? Não tem essa correlação. Se a pessoa não tem a predisposição genética, aquilo tudo que a gente comentou no primeiro bloco, a obstipação em si não vai levar a nenhuma doença mais grave. A prisão de ventre, ela é um sintoma super comum, tanto a prisão de ventre quanto a diarreia, elas podem acontecer de maneira um pouco fisiológica, vamos dizer, até como variantes da normalidade. É um sintoma bastante comum, principalmente mulheres
Jovens no começo, depois mulheres na pós-menopausa, desenvolvem muita prisão de ventre. Isso, em geral, não é além da perda de qualidade de vida, dificuldade com alguns alimentos, isso não predispõe necessariamente à doença inflamatória intestinal, não. A Cida, lá de Itapuirama, o marido dela tem 56 anos, disse que ele vai várias vezes ao banheiro, ela não colocou aqui, né? E tem percebido, assim, que ele tem muita dor e as fezes são muito moles. Tá. Pode indicar? Então, ele pode sim, claro. Foi importante você citar, a gente mencionar a idade. A doença de Crohn e a retocolite, elas têm começam a acontecer principalmente em jovens, entre os 15 e os 35 anos. Também pode acontecer nas crianças, como a gente viu aqui, né? Aquela criança dá muita dó, né? Nossa. Nas crianças, e também pode ter um segundo pico na terceira idade, mas esse bem menor. Mas todos os pacientes que preenchem sinais de alarme, então, ele tem mais de 45 anos, então ele já preenche pela idade. Então, tem sangramentos nas fezes, a dor não está passando, a dor acorda a pessoa de madrugada, aparece sangue nas fezes, ou a pessoa está emagrecendo, ou desenvolvendo algum sintoma de anemia, sangue nas fezes. Esses são sinais de alarme que aquela pessoa precisa procurar um médico e fazer exame. Então, ele pode sim ter algum problema nesse sentido. Doutor Guilherme, a gente viu alguns pacientes que têm buscaram o médico, estão fazendo tratamento. Uma delas, inclusive, passou a cozinhar em casa para poder evitar mais problemas, né? Quando a pessoa descobre, faz o tratamento, segue ele direitinho, a qualidade de vida muda, porque é muito sofrimento, eu imagino. Muito. O impacto na qualidade de vida desses pacientes é um negócio que a gente não consegue estimar. Foi bacana ver a fala da Marília, do Hudson, aí fizeram a gente colocar um rosto nos números, né? Ver como entender, ir para dentro da casa das pessoas, entender como que elas lidam com isso. Primeira coisa, o diagnóstico. Você chegar e falar para uma pessoa que é uma doença crônica, ou seja, uma doença para o resto da vida, já traz, cai uma cortina de fumaça na frente, a pessoa nubla a visão, né? E aquela doença, ela está acompanhando, está trazendo sintomas no dia a dia. Essa doença se comporta da seguinte maneira, uma montanha russa. Momentos que a pessoa pode estar absolutamente assintomática e períodos em que ela vai estar tendo muito sintoma. Então imagina a pessoa conviver com dores diárias, com diarreia diária, com emagrecimento. Imagina o pânico para a pessoa sair, o que eles relatam. Então, como que eu vou sair se eu não sei se aquele lugar vai ter banheiro, vai ter lugar para eu lavar a mão? Como que eu vou confiar naquela alimentação? Como que eu viajo? Como que eu tiro férias? Como que eu saio daquela rotina que eu já arrumei toda para mim? Será que eu vou ser demitido do trabalho? Será que meu chefe vai entender eu ficar saindo toda hora para usar o banheiro, se eu tiver que faltar? Então, a angústia dessas pessoas é enorme. Com relação ao que você falou em particular, que é cuidado com a alimentação, a gente não existe um alimento que provoca ou mesmo que piore a doença, mas o foco da orientação nutricional, e eles precisam estar com o nutricionista a tiracolo, é realmente melhoria da qualidade de vida. Então o paciente, lógico que alguns pacientes podem desenvolver intolerâncias alimentares, intolerância à lactose, intolerância à gordura, alguns carboidratos e açúcares que dão dor e fermentação. Então eles podem desenvolver isso, mas eles têm que entender que o foco da dieta é qualidade de vida, melhorar sintoma, melhorar o dia a dia. E aí cada um vai ter que, aos pouquinhos, com muito autoconhecimento, orientação e tempo, descobrir o que para ele é a dieta ideal e como ele vai adequar aquela dieta no dia a dia dele. Se ele vai levar marmita, se ele vai cozinhar em casa, se tem uma pessoa que ele confia que vai fazer a dieta dele, mas tudo muito orientado. É importante que eles não façam restrições, porque a gente hoje na internet vê de tudo, né? De tudo, né? Esse tal das fake news. Mas então, questão do glúten, questão de extremas restrições, essas pessoas acabam desnutrindo, ficando com deficiências de minerais e vitaminas essenciais e nem sempre tem benefício para a doença isso. O Maio Roxo, a gente está aqui te alertando, eu vou encerrar aqui com o Dr. Guilherme, mas eu quero trazer a Mari Freitas no Facebook. Ela disse que sofreu, né, de uma doença inflamatória e agora está se sentindo bem, está seguindo adiante, né, e achou que foi importante a gente abordar esse tema.
Doutor Guilherme, muito obrigada, viu, por ter vindo. Eu que agradeço nesse momento de Covid. É importante dar um espaço para essas doenças que seguem acontecendo, né? Que precisam de tanta atenção, Precisa de atenção. Esse é o Dr. Guilherme Andrade, gastroenterologista, com a gente aqui no Manhã Total. Boa semana para você. Obrigado, mãe.